Prepare-se para uma jornada intrigante por alguns dos mistérios mais desconcertantes da história humana. Desde estátuas colossais esculpidas em ilhas remotas até estruturas submersas que parecem desafiar as leis da natureza, essas construções não apenas impressionam pela grandiosidade, mas também intrigam os especialistas com seus segredos. Como foram feitas? Por que existem? E, acima de tudo, o que ainda não sabemos sobre elas. Hoje, você descobrirá as construções misteriosas que continuam a fascinar e desafiar até os cientistas mais céticos. Fique até o final para explorar mistérios que podem mudar sua percepção sobre o passado. Moai, as estátuas gigantes da Ilha de Páscoa. Em uma ilha remota, cercada pelo vasto Oceano Pacífico, você se depara com figuras colossais de pedra, os moais, que parecem observar silenciosamente o horizonte. Essas estátuas monumentais foram esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos XIII e XV. Feitas de tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia encontrada no vulcão Ranno-Haraku. Os moais variam em tamanho, com alguns alcançando até 10 metros de altura e pesando cerca de 75 toneladas. Acredita-se que os moais representem ancestrais deificados, esculpidos para proteger e trazer prosperidade às comunidades locais. Muitos deles foram posicionados sobre plataformas de pedra chamadas ahu, geralmente localizadas ao longo da costa, com as estátuas voltadas para o interior da ilha, simbolizando sua vigilância sobre o povo Rapa Nui. Um dos grandes mistérios que intrigam pesquisadores é como os Rapa Nui transportaram essas gigantescas estátuas desde as pedreiras até os locais de instalação, muitas vezes a quilômetros de distância. Uma teoria sugere que os moais eram movimentados na posição vertical, caminhando através de um sistema de cordas e balanços coordenados. Outra hipótese propõe que eram colocados em trenós de madeira e arrastados sobre roletes. Independentemente do método, é evidente que os Rapa Nui possuíam habilidades excepcionais de engenharia e organização comunitária. Além de sua imponência, os moais também intrigam por suas expressões serenas e enigmáticas. Alguns possuem adornos conhecidos como pukao, estruturas cilíndricas de pedra vulcânica avermelhada que se assemelham a chapéus ou coques de cabelo, possivelmente indicando status ou importância social. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, continua sendo um local de fascínio e estudo, onde os moais permanecem como testemunhas silenciosas de uma civilização engenhosa e resiliente, cujos segredos ainda desafiam nossa compreensão completa. As igrejas esculpidas em rocha de Lalibela, Etiópia. No século XII, o rei Gebre Meskel Lalibela, inspirado por uma visão divina, decidiu construir uma nova Jerusalém em solo etíope, após a captura de Jerusalém pelos muçulmanos em 1187. O resultado desse sonho materializou-se em 11 igrejas monolíticas, esculpidas diretamente nas montanhas de basalto vermelho. Cada templo foi talhado de cima para baixo, criando estruturas que emergem da rocha viva, como se fossem esculturas gigantes. A precisão e a complexidade dessas obras são tão impressionantes que, segundo a lenda, anjos teriam auxiliado na sua construção, dada a dificuldade e o curto período em que foram concluídas. Entre essas maravilhas arquitetônicas, destaca-se a Igreja de São Jorge, Bet Georgis, com seu formato de cruz grega perfeitamente delineado. Acredita-se que essas igrejas não foram construídas de forma tradicional, mas talhadas na rocha de blocos monolíticos, formando portas, janelas, colunas, pisos e telhados, tudo esculpido na própria montanha. Lalibela não é apenas um testemunho da devoção religiosa, mas também uma prova da habilidade e determinação humanas. As igrejas continuam a ser um importante centro de peregrinação para os cristãos ortodoxos etíopes,
mantendo vivas tradições que remontam a séculos. O monumento de Yonaguni, Japão. Nas águas cristalinas ao largo da ilha de Yonaguni, no Japão. À medida que você desce, começa a vislumbrar formas geométricas impressionantes emergindo da penumbra subaquática. Vastas plataformas, escadarias e ângulos retos que desafiam a lógica. O monumento de Yonaguni, uma estrutura submersa que há décadas intriga cientistas e aventureiros. Descoberto por acaso na década de 1980 por um mergulhador local, o monumento rapidamente se tornou objeto de intenso debate. Com aproximadamente 100 metros de comprimento, 60 metros de largura e 25 metros de altura, suas características lembram uma pirâmide em degraus ou uma antiga zigurate. A precisão das formas e a aparente organização das estruturas sugerem a possibilidade de terem sido esculpidas por mãos humanas. No entanto, a questão permanece. Seria o monumento de Yonaguni uma obra de uma civilização perdida ou apenas um capricho da natureza? Geólogos como Robert Schoch argumentam que as formações podem ser resultado de processos naturais, como fraturas e erosão em rochas sedimentares, especialmente considerando a atividade sísmica da região. Por outro lado, defensores da origem artificial, como o professor Masaki Kimura, apontam para o que interpretam como ruas, escadarias e até esculturas de animais, sugerindo que o local poderia ter sido uma antiga cidade submersa por movimentos tectônicos ou elevação do nível do mar. Independentemente de sua origem, o monumento de Yonaguni continua a fascinar e atrair mergulhadores e pesquisadores de todo o mundo, permanecendo como um dos grandes mistérios subaquáticos ainda por desvendar. O Círculo de Gozek, Alemanha. Caminhando pelos campos da Saxônia-Anhalt, na Alemanha, onde, sob o solo fértil, repousa um dos mais antigos e intrigantes monumentos pré-históricos da Europa, o Círculo de Gozek, datado de aproximadamente 4.900 a.C. Este enigmático círculo de terra e madeira é considerado o mais antigo observatório solar do continente, oferecendo um vislumbre fascinante das práticas astronômicas e rituais de nossos ancestrais neolíticos. Descoberto em 1991, através de fotografias aéreas que revelaram marcas circulares sob um campo de trigo, o Círculo de Gozek consiste em uma série de fossos concêntricos e paliçadas de madeira, com entradas estrategicamente alinhadas aos pontos cardeais. As aberturas ao sudoeste e sudeste correspondem precisamente ao nascer e ao pôr do sol durante o solstício de inverno, sugerindo uma função como calendário solar para marcar eventos sazonais significativos. A construção deste monumento exigiu um conhecimento avançado de astronomia e uma organização social capaz de mobilizar recursos e mão de obra para erguer uma estrutura de tal magnitude. Além de sua função como observatório, acredita-se que o Círculo de Gozek servia como centro cerimonial e religioso para as comunidades locais, possivelmente envolvendo rituais relacionados aos ciclos solares e agrícolas. O Círculo de Gozek foi aberto ao público em dezembro de 2005, após extensas escavações e reconstruções que buscaram preservar e interpretar este sítio arqueológico singular. Hoje, ele oferece uma janela para o passado, permitindo-nos apreciar a engenhosidade e a profunda conexão que as sociedades neolíticas tinham com os movimentos celestes e os ciclos naturais. Os enigmas do Peru, Sacsayhuaman e os terraços de Moray, nas alturas andinas do Peru, onde a engenhosidade inca se manifesta em construções que desafiam o tempo e a compreensão moderna. Em Cusco, a antiga capital inca, ergue-se Sacsayhuaman, uma fortaleza monumental que testemunha o apogeu da arquitetura pré-colombiana. Suas muralhas, compostas por pedras gigantescas perfeitamente encaixadas, algumas pesando mais de 100 toneladas, intrigam pesquisadores sobre as técnicas utilizadas
para seu transporte e montagem. A precisão dos encaixes é tão impressionante que nem mesmo uma lâmina de faca consegue penetrar entre as pedras. A poucos quilômetros dali, no Vale Sagrado dos Incas, encontram-se os Terraços de Morai, um complexo de depressões circulares concêntricas que se assemelham a um anfiteatro natural. Acredita-se que os Incas utilizaram este local como um laboratório agrícola, aproveitando os diferentes microclimas proporcionados pelos níveis dos terraços para cultivar diversas espécies vegetais. A variação de temperatura entre o topo e o fundo pode chegar a 15 graus Celsius, permitindo experimentações agrícolas sofisticadas para a época. Essas construções não apenas refletem a maestria arquitetônica dos Incas, mas também sua profunda compreensão da natureza e adaptação ao ambiente montanhoso dos Andes. Sacsayhuaman e Morai permanecem como enigmas arqueológicos, convidando-nos a explorar e admirar a sabedoria ancestral que moldou essas maravilhas peruanas. De civilizações antigas a segredos submersos, essas construções misteriosas nos lembram o quanto ainda temos a aprender sobre o passado. Será que estamos interpretando tudo corretamente? Ou existem conhecimentos que ainda escapam à nossa compreensão? O que mais a história está escondendo de nós? Deixe nos comentários o que você acha. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com amigos que, como você, adoram explorar os mistérios do mundo.